Lucas capítulo 7, do versículo 1. Antes de começar, eu gostaria de orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, mostra a Tua autoridade, Senhor. Mostra que a Tua palavra é eficaz, Senhor, e poderosa. Mostra, Senhor, que nós precisamos a cada dia, Pai, ouvir mais do Senhor, ser submissos a Ti, Pai, em qualquer área do nosso ser. Pai, abra nossos corações, abra nossos olhos, para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lucas 7, versículo 1. O título da mensagem na Bíblia está escrito: Um centurião demonstra fé. E diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Bem, essa daí é uma passagem bem conhecida da Bíblia. Talvez, com certeza todos os irmãos já ouviram falar alguma vez dela. Só que quando eu li essa passagem, eu não entendi bem durante a semana toda. Eu fiquei pensando: bom, eu conheço essa passagem, eu conheço essa história, mas o que ela quer dizer realmente? É só um exemplo de fé? Mas conforme eu fui estudando mais e entendendo mais a situação daquela época, eu fui vendo que Deus foi me mostrando, na verdade, que essa situação toda ela tem muito a nos ensinar. E é isso que eu quero tentar trazer hoje para os irmãos. Bom, para começar, vamos entender o que está acontecendo. Centurião, na época, ele era um homem responsável. No Império Romano, ele distribuía delegados pelas cidades, e o centurião eram esses delegados. Cada cidade que tinha sua importância, ela tinha um centurião responsável. E o nosso aqui é o centurião responsável por Cafarnaum. Cada centurião, ele tinha sob o seu comando aproximadamente 100 homens. Por isso que ele fala: tem homens ao meu comando. Então, esse centurião, ele era um homem responsável por Cafarnaum. Só que, o que a gente vê nesse centurião? Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, para comparar qual a importância dele naquela época, ele seria como se fosse um delegado da nossa cidade. Só que nossa cidade é uma cidade considerada um tanto quanto grande em relação a algumas cidades muito pequenas do Brasil. Vamos para uma cidade bem pequena, no interior, como naquela dos filmes, onde o delegado é o chefão da cidade. Ele era basicamente isso. Por que eu estou falando isso? Porque esse homem, ele tinha muita autoridade naquela cidade. Ele mandava e desmandava nos seus servos. Não esse homem, mas qualquer centurião tinha essa autoridade sobre a cidade. Só que quando a gente começa a observar a atitude desse centurião, ele demonstra uma atitude diferente do que era comum de ver nos centuriões na época. Por quê? O centurião, ele era representante do Império Romano naquela cidade. Logo, o Império Romano, ele tinha uma característica de autoridade muito radical.
tratavam os seus soldados com total desprezo, total desvalor. Então, nem os servos dos próprios centuriões os admiravam, e muito menos a população da cidade, pelo fato de serem representantes do Império Romano. Só que quando a gente lê, a gente repara que esse centurião, ele era um centurião destacado dos demais. Vamos voltar lá no versículo 2, por favor. Ele diz o seguinte, só voltando do 1. Tendo terminado Jesus de dizer tudo isso, entrou em Cafarnaum. No 2 ele diz: ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ou seja, o centurião, ele tinha muito apego a esse servo. Então ele tinha uma preocupação com ele, que já começa a ser diferente do que era comum de acontecer. Se um soldado estava doente, era só mais um que ia embora, mandava outros e assim sucessivamente. Mas esse não, esse daí ele tinha um certo cuidado com os seus. Já começa a ficar um pouco diferente dos demais. E aí no versículo 13 ele começa dizendo o seguinte: ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Bom, já que esse homem era um homem tão poderoso, com tamanha autoridade naquela cidade, ele podia muito bem mandar e desmandar, ou então ter essa capacidade para qualquer tipo de pessoa que estivesse ali. Só que no versículo 3, ele tem uma palavra que ele começa a mostrar uma coisa bem diferente em relação a Jesus. Ele diz o seguinte, ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo. Ele não mandou Jesus ir, ele pediu que Jesus fosse curar o seu servo. Ou seja, ele já não atua sobre a sua autoridade, ele não impõe aquilo, ele pede a Jesus para que vá. E no versículo 4, ele diz o seguinte: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Bom, um homem que é representante de Roma, que não quer de modo algum perder a sua autoridade em qualquer parte do seu domínio. Esse homem, segundo o relato, os líderes religiosos dizem que ele merece que faças isso porque ama a nossa nação, ou seja, aquele homem amava o povo daquela cidade de Cafarnaum. Logo, ele tinha grande apelo, grande zelo pelas coisas de Deus. E diz o seguinte, que ele construiu a nossa sinagoga, ou seja, aquele homem foi responsável pela igreja local. Ele ajudou a construir aquela igreja. Então aí já mostra uma grande afeição para aquela igreja, para aquele povo que ele tomava conta. Na verdade, que ele era responsável. Só que é engraçado reparar o seguinte: um homem que é representante de Roma, um homem que tem autoridade, um homem que, na verdade, ele tinha tudo para mandar e desmandar naquele povo, e mandar e desmandar nos seus servos, ele acaba sendo um homem que é zeloso, que se preocupa com seus servos, um homem que, ao invés de mandar Jesus e curar o servo dele, ele pede. Um homem que não tinha nenhuma responsabilidade sobre a igreja local, um homem que constrói a igreja local, ajuda o povo local. E a gente começa a ver que é um homem diferente, um homem que podia fazer ou nos ensinar bastante coisa. Do versículo 6 ao 8, vamos ler, só para a gente entender. Ele diz o seguinte: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Bom, o que ele demonstra aqui do versículo 6 ao versículo 8? Ele demonstra o seguinte: ele demonstra que ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece que ele está abaixo de Jesus. Tanto que mais tarde ele vai dizer que ele também é um homem de autoridade. Só que ele, mesmo sendo um homem de autoridade, ele reconhece, pois ele fala que ele não é digno de receber Jesus no teto dele. Ou seja, imagine que nós vamos receber o governador na nossa casa. Na verdade, vamos receber o pastor na nossa casa. Bom, se eu fosse receber o pastor na minha casa, eu ia fazer uma comida, ia fazer pudim, né? Não pode faltar. Só que esse
esse centurião, ele não se sentiu digno de receber o Jesus na casa dele. Ele manda logo os servos dizerem: não, diz a ele que eu não sou digno de receber ele na minha casa. Porque ele já estava reconhecendo o seguinte: ele reconhecia que Jesus era superior a ele e que mesmo com toda a autoridade, todo o poder e todo o recurso que ele tinha naquela época, ele mesmo não era capaz de curar o próprio servo. E só existia uma pessoa naquele momento que era capaz de curar ele, que era Jesus. Mas mesmo assim ele não recebe Jesus na casa dele. Só que ele fala uma coisa interessante, ele diz o seguinte: mas diz uma palavra e meu servo será curado. Bom, por qual motivo ele não deixou Jesus entrar na casa dele? Primeiro a gente já falou, porque ele reconheceu a autoridade e a superioridade de Jesus, ele se sentiu indigno. E ainda tinha um outro fator: como ele era representante do Império Romano, obviamente esse centurião ele não era judeu. E na época existia algo social que era o seguinte: os judeus muito dificilmente lidavam com outras pessoas, os gentios, que não eram judeus. Então o centurião devia ter pensado: bom, já que Jesus é um judeu, ele vai se sentir impuro de entrar na minha casa, já que eu não sou um gentio, já que eu sou gentil, não sou um judeu da mesma religião. Então ele deve ter pensado: não vou incomodar ele a tal ponto para que ele se sinta ofendido. Como assim um gentil me chama para ir na casa dele? Esse devia ser o pensamento do centurião, para não se sentir digno de Jesus entrar na casa dele. Só que, além disso, existia um outro motivo pelo qual o centurião não deixou Jesus entrar na casa dele, ou então não se sentiu digno de que ele fosse lá. É o seguinte: ele acreditou no testemunho que ele já tinha ouvido antes. Vamos lá rapidamente em João 4,46. João 4,46. Todos acharam? E diz o seguinte: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, e ali havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram ele e todos os de sua casa. Ou seja, o centurião já sabia desse fato ocorrido. Ele tinha um testemunho de que apenas a palavra de Jesus era suficiente para curar o seu servo, porque aconteceu algo muito semelhante a isso. Então, além do centurião demonstrar muita humildade em reconhecer que Jesus era a autoridade máxima ali, mesmo ele tendo o recurso máximo naquela cidade, mesmo o centurião se demonstrando indigno de Jesus entrar na casa dele, ele ainda confiou no testemunho que ele já ouviu. Ele não precisou ser igual a Tomé, por exemplo. Ele não precisou esperar que Jesus viesse, que Jesus botasse a mão, Jesus levantasse os braços, tocasse no corpo dele, não. Ele não precisou nem ver Jesus, ele apenas confiou que a palavra dele, pelo testemunho que ele já tinha ouvido, seria o suficiente de curar o servo dele, a que ele tanto gostava. Mas depois, quando a gente continua, a passagem diz o seguinte: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Versículo 9.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então, uma pergunta: por que Jesus se admirou com esse centurião? Além de tudo que a gente já viu até agora, além da humildade, além da submissão, além da fé que o centurião demonstrou, existe uma coisa que é a primeira coisa que a gente precisa ter para agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vamos abrir lá rapidinho. Hebreus 11, versículo 6. Todos acharam? Hebreus 11, versículo 6. Diz o seguinte: sem fé é o quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então a primeira coisa que fez o centurião ser admirado por Jesus foi que ele demonstrou fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é o primeiro passo para agradar ao Senhor. Então foi a primeira coisa que ele demonstrou ao ouvir que Jesus já tinha curado e que uma palavra de Jesus era o bastante. Mas também Jesus encontrou, ou Jesus analisou naquele homem alguns aspectos importantes que a gente deve absorver dele. O homem era zeloso para com a igreja local. Bom, muitas das vezes nós não somos zelosos nem com a nossa própria igreja. Mas aquele homem que não tinha nenhuma responsabilidade com a igreja dele, com a igreja local, até porque ele não era religioso ele não era daquele local, ele era um homem que ajudou a construir, era um homem que era admirado pela sociedade que ele estava, pelo fato de ele demonstrar algo diferente do que ele teoricamente teria que demonstrar, ser um homem mau, um homem autoritário, um homem que impunha sua vontade sobre os outros. Mas não, ele era zeloso. Jesus também encontrou nesse homem um homem submisso à sua palavra. Encontrou um homem que, mesmo sendo grande naquela cidade, ele não se colocou acima de Jesus. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Jesus ali já via um homem submisso a ele. Mas também algo mais interessante ainda, que fez Jesus se admirar, foi o seguinte: no versículo 9, ele diz algo bem forte. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Bom, isso daí é uma chamada de atenção, porque ele virou para o povo que estava seguindo ele e falou: olha só, nem em Israel eu encontrei isso. Ou seja, nem aonde eu deveria encontrar eu encontrei tamanha fé. No povo que me esperava há tanto tempo, eu não encontrei isso. Mas aqui, nesse homem, um homem romano, um homem que tinha tudo para me odiar, um homem que tinha tudo para me caçar, ele não fez isso. Esse homem, ele se tornou submisso a mim. Esse homem, ele acreditou apenas na minha palavra, e esse homem não considerou digno de estar na minha presença. O que devemos considerar também em vista dos nossos pecados, mas cremos também que Deus, ele é o único que nos permite, não que nossos pecados nos afastem, mas que Jesus nos aproxima de Deus a cada dia. Só que, para exemplificar isso, vou dar um exemplo bem legal. Eu não sabia que meu pai ia estar aqui hoje, mas ele tá. Tu estava na minha pregação, tá? Já, tá? É o seguinte, um dia desses a gente estava conversando, eu, Tassiane, meus pais, e surgiu um assunto de que a gente soube de um casal que se separaram, e esse casal já estava junto há muito tempo, foi por causa de uma traição. E aí nós conversando e tal, meu pai, que é de uma outra religião, a gente na mesa conversando e tal, conversamos com várias pessoas, né, inclusive da nossa mesma profissão de fé. Só que meu pai, ele falou o seguinte, algo que ficou bem gravado na minha cabeça. A gente conversando e tal, falando: não, ela estava errada, não sei o quê. Como é que ela pôde trair um homem tão bom assim? Como é que ela pôde trair um homem tão assim? E a gente, no calor do momento da notícia, meu pai virou e falou assim: bom, eu não sei o que a maioria vai falar, mas
A gente não pode diferenciar pecadinho de pecadão, não é isso? Não é isso que vocês me ensinaram? Não é isso que você fala, Zé? Me chama de Zé. Aí eu falei, olhei para a Tassiane, ela me olhou, eu falei, Então, me diz o seguinte, o porquê então de ficar tão assim em cima de quem traiu? É um pecado grande, sim, mas o pecado dela não é diferente do nosso pecado diário. O pecado dela não é diferente do nosso pecado de quando a gente pisa na pedra e xinga. Ou então o pecado dela não é diferente de quando a gente mente para alguma pessoa. O pecado dela não é diferente quando a gente deixa de conferir, quando a gente confere o troco, está 10 centavos a mais, e a gente não devolve os 10 centavos. E ele falou o seguinte, bom, é muito fácil olhar para essa situação toda e ver o lado de quem foi traído, mas vocês já foram lá, já conversaram com ela, viram qual foi o problema, o que aconteceu, se ela se arrepende, se ela está triste, porque até agora eu só vi vocês falando de que ela traiu, que ela foi errada. Aí eu fiquei olhando assim para a Daciane, ele rapaz, da onde eu menos esperava, veio uma análise daquela situação que talvez Jesus encontrou aqui. Da onde ele esperava a fé, ele não encontrou que foi em Jael, ou não encontrou tamanha fé, mas de um homem que era romano, que tinha autoridade, um homem que não tinha nada a ver com aquela situação. Ele encontrou tudo que ele queria encontrar em Jael, num só homem. Mas lembrando de tudo que esse homem já passou, que ele não cresceu ele não cresceu com uma Bíblia no seu lar, um homem que não cresceu ouvindo os mandamentos de Deus, como pode esse homem agradar a Deus? A partir de tudo que a gente já viu, submissão, crença na palavra dele e, mais do que isso, a humildade que esse homem demonstrou. Porque às vezes não, é comum, é da nossa natureza, termos um pouquinho a mais ou estarmos acima de algumas pessoas um pouquinho a mais, e nós queremos se sentir melhores do que aquelas pessoas. Porque em muitas situações, todos nós aqui já estivemos em algum momento acima de alguém, ou então com uma situação que podíamos mandar alguém fazer alguma coisa, ou que alguém estava à nossa autoridade. Só que, por qualquer coisa que seja, mesmo que seja numa liderança qualquer local, no seu trabalho talvez você tenha algumas pessoas que sejam submissas à sua ordem. Na sua casa, vocês como pais, eu ainda não, daqui a uns 6 anos talvez, mas vocês como pais têm seus filhos submissos a vocês, os homens, as mulheres, os filhos submissos a vocês. Será que devemos nos sentir superiores a essas pessoas? Será que devemos tratar essas pessoas com a nossa autoridade impondo? Não, porque sempre vai existir alguém superior a nós, independente da situação em que estivermos. Mas existe alguém superior a todos ao mesmo tempo, que é Jesus. Então, entender essa autoridade, entender que nós devemos ser submissos a Deus é um dos passos primordiais para que Deus admire o nosso modo de vida. Por maiores que sejamos, nunca chegaremos aos pés de Jesus. Não importa se fomos portadores de grande riqueza, se fomos grandes homens ou mulheres nessa sociedade, isso não importa. O centurião, ele mostra isso, ele mostra que ele era um homem que não devia nada à igreja, ele não devia nada, mas ele era zeloso, ele cuidava do povo, ele cuidou de um servo dele. Eu fico imaginando, onde eu trabalho existe um homem que é muito acima de todos. Eu fiquei imaginando, tentando comparar. Imagine se o dono de todo aquele colégio é como se ele cuidasse da faxineira. Se a faxineira estivesse doente e aquele homem fosse lá, trouxesse a faxineira para a casa dele, ficasse preocupado e ele visse Jesus e mandasse alguém ir lá falar com Jesus, pedisse que ele curasse ela por causa da preocupação dela. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. A gente não se atenta à preocupação com outros que estão abaixo de nós. Queremos saber apenas do que eles podem fazer por nós. Mas muitas das vezes a gente precisa realmente trazer essas pessoas para perto
e suplicar por Jesus curar elas. Imagine se o nosso pastor, que é alguém que está acima de nós dentro da igreja, não orasse por nós, não pedisse por nós a Deus, porque ele podia muito bem olhar, ele tem muitas coisas para cuidar dentro da igreja, muitas preocupações, mas ele ora por nós justamente porque ele confia na palavra de Deus, ele sabe que ele é a única palavra que pode nos curar, pode nos salvar. Essa é uma das condições para ser alguém de autoridade dentro da sociedade, a humildade. Só que eu me perguntei, mês passado a igreja estava comemorando 12 anos, não é isso? 12, né? E eu me perguntei o seguinte, como é que essa igreja conseguiu ficar 12 anos firme? Como é que essa igreja conseguiu ficar durante 12 anos lidando com todas as situações? Justamente porque essa igreja ela reconheceu que Jesus é a maior autoridade aqui dentro. Justamente porque a igreja não reconheceu o pastor como a maior autoridade, mas sim Jesus. Porque não viemos aqui todos os domingos, todos os dias, semanas, para servir ao pastor, que é um erro comum na maioria das igrejas. Não servimos a homens. O que servimos aqui ao Senhor, que tem a maior autoridade sobre tudo e sobre todos. E é assim que essa igreja subsiste há 12 anos. Submissos a Jesus, submissos ao Senhor. E mais do que submissos, crendo na palavra dele, crendo nisso daqui, crendo que apenas essa palavra é o suficiente. Que a gente não precisa ir lá tocar nas costelas de Jesus para crer. A gente precisa disso. O centurião, ele representa bem a nossa vida, porque tanto ele quanto nós não vimos Jesus. Nós apenas ouvimos a palavra dele. E ouvindo a palavra, isso é suficiente para que ele opere seu milagre. Que muitas vezes queremos, mas queremos ver algo mais palpável. E como é que a gente pode ser uma pessoa também, ou na verdade, como é que podemos ser um cristão que Jesus olhe para nós e diga, eu admiro esse modo de vida, assim como ele admirou o centurião. Primeira coisa, a gente deve tirar a altivez do nosso coração. Como o Paulo diz, é melhor que consideremos os outros superiores a nós, porque a altivez nos torna cegos. A altivez não deixa nós vermos o que está abaixo de nós. E isso muitas vezes nos coloca acima de Jesus ou acima de Deus. E quando estamos acima de alguém, nós somos dependentes deles. Bom, eu não sou dependente dos cachorros da casa dos meus pais, porque eu sou um ser superior aos cães. Mas os cães são dependentes dos meus pais para comer, para beber. Não, mal comparando, não somos como cães, mas somos seres inferiores a Deus. Precisamos dele a todo momento. Precisamos saber que somos dependentes deles para comer, para viver, para beber, para tudo. E foi o que esse centurião reconheceu. Ele reconheceu que Jesus era um ser superior a ele. Ele reconheceu que ele não era autoridade ali naquele local. Não a autoridade máxima. A autoridade máxima era Jesus. E como é que a gente pode aplicar isso? Como é que a gente pode se sentir mais submisso a Deus? Primeira coisa é se apartar dessa altivez que a gente acabou de falar. Porque isso fere, isso polui o nosso coração. Porque somos isso, porque somos aquilo, irmãos. Podemos ter 20 canudos embaixo do braço. Podemos ter 10 doutorados. Podemos chegar aí de, BMW, podemos chegar aí de Ferrari. Não é isso que vai nos tornar alguém melhor. Não é isso que vai nos tornar alguém respeitoso. O que vai nos tornar alguém melhor, o que vai nos tornar uma pessoa que seja admirada por Jesus, que seja admirada por Deus, não são os nossos bens, não são os nossos meios, não são os nossos recursos. É a nossa submissão. É o quão baixo a gente vai, o quão aos pés de Deus a gente chega, é diretamente proporcional ao quanto Ele nos admira. Isso é que vai contra a nossa natureza.
porque a nossa natureza diz que quanto mais temos, mais abençoados somos, não é isso? O que também é pregado erroneamente. Não que bênção seja uma conquista material, e não que uma conquista material não seja uma bênção, mas não é isso que buscamos, não é isso que devemos buscar. Não é estar acima de todos que devemos almejar, porque foi oferecido a Jesus todos os reinos, foi oferecido a Jesus tudo em espírito pelo diabo, mas ele negou porque ele queria se colocar na posição mais baixa, que foi numa cruz, que é a posição mais escarnecida, a posição mais envergonhada que teve. Foi ele que se colocou lá. Ele se sentiu submisso a Deus. Ele foi submisso. Ele também poderia se sentir superior. Ele era Deus, mas não. Ele se colocou na parte mais baixa, na parte mais vergonhosa, na parte mais poluída, onde os piores bandidos, os piores ladrões eram colocados. E ele foi lá. E ele se pôs submisso. E ele foi glorificado. Mas, olhando tudo isso, talvez a gente não tenha percebido durante esses anos essas características do centurião. Ele tem muito mais para ensinar para a gente do que eu podia imaginar. Porque quando eu fiquei olhando, quando eu li e quando Deus me mostrou que esse homem, ele não era à toa que ele estava na Bíblia, ele ensinou bastante, porque esse homem nos envergonha. Nos envergonha porque ele não era um homem judeu, não era um homem que estava em Israel, não era um homem que devia nada a Deus ou aquela religião, mas mesmo assim ele demonstrou uma fé que não foi encontrada nem em Israel. Mesmo assim ele demonstrou uma humildade encontrada em poucas pessoas. Mesmo assim ele acreditou na palavra de Deus, mesmo Jesus não entrando na casa dele, porque ele se sentiu indigno. E Jesus se admirou dele. O que a gente tira desse centurião? O que a gente tira umas boas palmadas na cara, né? E a gente tira que esse centurião, ele ensinou a gente, ou ele nos ensina, que mesmo com tantos olhando a nós, com tantos nos achando superiores a eles, ou com tantas vontades de crescer e de crescer mais e de não parar de crescer na vida, com trabalho, com projetos, com tanta vontade de ganhar, a gente acaba esquecendo que existe um Senhor que é superior a nós. A gente acaba esquecendo que existe uma palavra que é eficaz a nós. A gente acaba esquecendo que Jesus, ele está a todo momento nos olhando e esperando que tenhamos uma atitude semelhante a esse centurião. Queria falar bem para os meus ou para os nossos adolescentes. Não cresçam querendo se sentirem superiores a ninguém. Não tenham essa vontade de serem os maiores nessa sociedade. Cresçam, se desenvolvam, mas sejam sempre submissos a Deus. Não há nada que possamos ensinar mais a vocês. Não tem nada melhor. Rapazes, sempre sejam submissos a Deus. Acreditem na sua palavra. Ela é eficaz. Vocês serão grandes.
mas sempre inferiores a Deus. Sempre se prostram aos pés deles. Sempre. É o que eu mais tenho de precioso na minha vida e eu passo a vocês. Recebam isso. Recebam isso, igreja. Isso é o que nós... Desculpem, mas... Isso é o que nós temos de mais precioso. Não há nada superior. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sempre. Sempre. Desculpem embargar a voz, desculpem esse choro, mas a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma faca de 2 gumes. Ela nos ensina todo dia. Ela nos transforma todos os dias. E é isso que esse centurião, cujo nome a gente nem sabe, a gente não faz ideia de quem seja esse homem, a gente só sabe da importância dele, a gente sabe da atitude que ele teve, mas esse homem ensinou a gente como devemos ser, como devemos olhar a Jesus, como devemos olhar a Deus, como devemos confiar na palavra. A fé, ela deve ser única e exclusivamente em um único Deus, em uma única palavra. E essa palavra, apenas a palavra, ela é capaz de curar, de salvar.